Escute com atenção, porque esta não é uma mensagem comum. É um decreto profético e milagroso, um chamado divino diretamente ao seu coração. Neste exato momento, na eternidade, seu nome foi pronunciado no céu. Não foi por acaso, não foi um eco perdido no firmamento, foi uma declaração clara diante dos anjos, diante do arcanjo Miguel, diante de todas as hostes celestiais. E quando o seu nome é pronunciado no céu, tudo na terra começa a se mover. As correntes que o mantinham cativo tremem, as portas que estavam fechadas começam a render, e o silêncio que antes parecia interminável dá lugar ao som da provisão divina e dos milagres preparados para você. Você pensou que suas lágrimas estavam escondidas, mas cada lágrima foi recolhida. Você acreditou que suas orações não foram atendidas, mas cada clamor foi ouvido. Você suportou as longas noites de silêncio, onde a dor parecia maior que a esperança, mas esta noite, eu, o Senhor seu Deus, declaro, seu destino está sendo transformado. Este é o momento decisivo. Esta é a contagem regressiva. Você está no limiar de um novo começo, e não é coincidência que você esteja ouvindo isso agora, é o tempo de Deus. Por muito tempo, você se sentiu esquecido. Mas ouça-me, você não foi esquecido. Você foi escolhido. Eu vi suas lágrimas, carreguei sua dor e lhe trago consolo. O próprio céu proclamou seu nome como um sinal de que o período de espera chegou ao fim. Agora é a sua vez. O tratamento começa, a restauração começa, a renovação começa. O que antes estava fechado se abrirá, o que estava quebrado será restaurado, o que era impossível se tornará testemunho. Não se afaste. Não deixe este momento passar como mais uma palavra passageira. Eu o chamo à transformação, à esperança, à fé. Se permanecer comigo até o final desta mensagem, sentirá o peso do céu aliviando os fardos dos seus ombros. Você verá com novos olhos o milagre que já está em andamento. E entenderá por que as lágrimas foram necessárias, por que o silêncio foi permitido e por que hoje, sim, hoje, é o início da sua nova estação. Cada segundo importa. Os próximos minutos não são apenas palavras, são chaves, são sementes, são decretos proféticos proferidos diretamente em seu destino. Se você se afastar, corre o risco de perder a palavra exata que o céu preparou para você, a resposta exata que sua oração aguardava. Mas se você ficar, se abrir seu coração, se me permitir falar, você sairá deste momento diferente, renovado, coberto de favor e bênçãos irrevogáveis. Isso é mais do que consolo, e isso é transformação. Este é o Deus que nunca te abandonou, anunciando que sua história mudou. O milagre que você pensava estar distante está mais perto do que você imagina. A abundância, a provisão, a vitória, elas não estão em um futuro distante. Elas estão começando agora. Fique. Ouça. Deixe que cada palavra penetre seu coração, pois não foi por acaso que você chegou aqui. Este é o seu chamado, o seu decreto divino, o seu ponto de virada. Se você sente essa verdade ressoando dentro de você, escreva nos comentários agora: meu nome foi falado no céu. Você carregou um peso que poucas pessoas conhecem, um fardo que às vezes parecia pesado demais para suportar. Houve noites em que o silêncio gritava mais alto que a sua própria voz, em que suas orações pareciam desaparecer no ar e retornar sem resposta. Você se perguntava: Deus me vê? Deus se importa? E a dor sussurrava mentiras, dizendo que talvez você tivesse sido esquecido, talvez seu destino não tivesse sentido, talvez o próprio céu tivesse fechado suas portas para você. Mas hoje eu, o Senhor, revelo a você: aqueles sussurros eram correntes, e essas correntes estão se quebrando.
Porque seu nome foi pronunciado no céu, e nenhuma mentira de desespero pode permanecer de pé quando meu decreto foi promulgado. Você viveu momentos de lágrimas tão profundas que ninguém mais conseguia entendê-las. Lágrimas no travesseiro, lágrimas no trabalho, lágrimas que você escondeu porque não queria que ninguém visse a fraqueza. Você viu os outros seguirem em frente, enquanto sua vida parecia paralisada, presa no mesmo ciclo de espera, orações sem resposta e esperanças frustradas. Você viu portas se fecharem na sua cara. Você viu pessoas em quem confiava se afastarem. Você viu oportunidades desaparecerem justamente quando você pensava que elas finalmente trariam a mudança que você tanto almejava. E naqueles momentos, o inimigo tentou te convencer de que o céu estava silencioso porque você não foi escolhido. Que os anjos estavam longe demais, que o arcanjo Miguel estava lutando pelos outros, mas não por você, que milagres estavam escritos na história de outra pessoa, mas não na sua. Que seu destino era caminhar sozinho, com a fé se esvaindo e a esperança como uma chama que se apaga. Mas a verdade é esta: eu estava observando você. Vi cada oração. Vi cada lágrima. E embora o silêncio parecesse insuportável, o silêncio não era abandono, era preparação. Você não estava sendo esquecido, você estava sendo moldado para algo maior. Cada dor, cada atraso, cada batalha estava criando em você uma força, uma resiliência, uma fé que não podia ser roubada. O inimigo tentou usar suas provações para enterrá-lo, mas eu as estou usando para ressuscitá-lo. Você temia ser deixado para trás. Você temia que sua vida nunca mudasse. Você temia que o milagre nunca chegasse. E o medo é poderoso, não é? O medo cega os olhos da fé. O medo lhe diz que a porta fechada permanecerá fechada para sempre. O medo lhe diz que a bênção é para os outros. O medo lhe diz que o período de espera não tem fim. Mas eu lhe digo agora, o medo mentiu para você. E eu quebro seu domínio neste exato momento, porque os céus disseram o seu nome, e quando o céu fala, a terra obedece. Houve momentos em que até a sua própria mente o traiu. Pensamentos de desistir, pensamentos de ir embora, pensamentos de se render ao desespero. Você pensou: se Deus realmente me amasse, por que Ele me deixaria sofrer assim? Por que Ele me deixaria esperar tanto? E, no entanto, aqui está você, ainda de pé, ainda respirando, ainda buscando por mim. Só isso já é prova da minha presença. Porque se eu não tivesse te sustentado, você não teria chegado até aqui. Entenda isto: os perigos eram reais. As lágrimas eram reais. A solidão era real. As traições, as portas fechadas, as promessas quebradas, essas coisas perfuraram seu coração como flechas. Mas nenhuma delas teve a palavra final. A dor era real, mas a minha proteção também. O silêncio era real, mas o meu ouvido atento também. A espera era real, mas o meu plano também. O que você pensava ser o fim não era o fim. Era o começo de algo novo. Pense bem. Lembre-se daqueles momentos em que tudo parecia perdido, mas, de alguma forma, a provisão chegou. Lembre-se dos momentos em que você estava no seu pior momento e um pequeno sinal apareceu, uma mensagem, uma palavra, um lembrete de que você não estava sozinho. Lembre-se de quando você pensou que iria desabar sob o peso, mas a força surgiu dentro de você do nada. Não foi acaso. Não foi coincidência. Fui eu, observando, guardando, preparando, guiando você passo a passo até este exato momento, quando pude declarar diante do céu e da terra: seu nome foi pronunciado e seu destino está sendo restaurado.
Você temeu ter perdido a sua chance, que o tempo tivesse passado, que fosse tarde demais para ver a transformação. Mas eu lhe digo, a eternidade não acaba. Meu tempo é perfeito. Você pensou que estava atrasado, mas chegou na hora certa. O que está escrito para você não pode ser apagado. O que decretei para a sua vida não pode ser roubado. As portas abertas já estão colocadas diante de você, e ninguém pode fechá-las. Neste exato momento, os anjos estão se movendo. O arcanjo Miguel foi enviado para lutar pela sua causa. As correntes que você não podia ver estão se quebrando. As maldições proferidas contra você estão sendo dissolvidas. Os obstáculos estão caindo um a um. E o que antes parecia um muro está se tornando uma passagem. É por isso que a espera foi tão longa, porque o que estou prestes a fazer em sua vida não é comum. Não é pequeno. Não é temporário. É eterno, é milagroso, é um testemunho que ecoará por gerações. Então, sim, eu reconheço seus medos. Eu reconheço a dor. Eu reconheço a solidão e as perguntas. Mas não vou deixá-lo neles. Não vou deixar a escuridão definir você. Não vou deixar a dor ter a última palavra. Eu sou o Deus que transforma a dor em esperança, as lágrimas em testemunho, o silêncio em cânticos de louvor. Você não foi esquecido. Você foi escolhido. E este é o momento decisivo. Agora é a sua vez. Sua hora chegou. O próprio céu decretou o seu nome. Os céus se abriram sobre você. E o que parecia impossível ontem se tornará realidade amanhã. Aguente firme. Fique comigo. Ouça até o fim, porque eu ainda não terminei de falar. Eu lhe mostrarei não apenas os perigos que você enfrentou, mas a vitória que já está sendo escrita para você. Se você sente essas palavras perfurando a escuridão de suas dúvidas, escreva nos comentários agora: eu sou escolhido. O tempo das lágrimas não foi desperdiçado. Cada gota que caiu foi uma semente, e agora o céu anuncia que a colheita começa. Você se perguntou inúmeras vezes por que o silêncio durou tanto, por que a prece pareceu não ser atendida, por que a porta não se abriu no momento em que você bateu. E aqui está a revelação: o silêncio não foi rejeição, foi preparação. Seu destino não foi negado, foi alinhamento. A espera não foi ausência de cuidado, foi um sinal do quanto você é escolhido, do quanto o céu investiu em sua transformação. Quando o seu nome foi pronunciado no céu, não foi uma simples palavra, foi um decreto. Na eternidade, decretos são irreversíveis. Anjos respondem, o arcanjo Miguel desembainha sua espada, portas se abrem e correntes se quebram. E agora você está à beira desta verdade, chegou o momento de decidir se entrará no novo começo que eu, o Senhor, seu Deus, preparei. Porque um chamado foi lançado, mas a resposta deve vir de você. Você pode se perguntar, como abraço essa transformação? Como passo das lágrimas para o testemunho, do silêncio para os cânticos de vitória, do medo para a fé? A resposta é simples, porém profunda, crendo que seu nome foi verdadeiramente pronunciado no céu. A fé é a chave que abre a fechadura do destino. A fé é a mão que recebe o que o céu derrama. A fé é a ponte entre a dor e o milagre. E embora seus medos tentem silenciá-la, sua fé ainda está viva, é a razão pela qual você está ouvindo agora. Deixe-me perguntar, e se a própria demora que você odiava fosse o escudo que o protegesse da destruição? E se as portas fechadas não fossem um castigo, mas um redirecionamento para algo maior?
E se o silêncio que você suportou fosse o palco sendo preparado para um testemunho tão radiante que ninguém poderá negar a minha mão sobre a sua vida? Você ainda chamaria isso de sofrimento ou de destino? Considere isto: as pessoas que o deixaram, as oportunidades que escaparam, as estações que pareceram desperdiçadas, não foram acidentes. Foram alinhamentos. Porque não posso permitir que ninguém nem nada sabote o que decretei sobre você. Quando o seu nome foi pronunciado no céu, o próprio céu guardou seu caminho, mesmo quando você não o entendia. E agora eu lhe pergunto: você caminhará em direção ao futuro que assegurei para você ou continuará se apegando à dor do que perdeu? Há um dilema moral diante de você. Você pode permanecer acorrentado às decepções de ontem, repetindo as mesmas perguntas, as mesmas feridas, as mesmas dúvidas. Ou pode se levantar, pegar a minha mão e caminhar em direção à abundância e à provisão que já estão esperando por você. Não posso forçá-lo, pois o amor não impõe. Mas posso chamá-lo, e estou chamando você agora. Entre no milagre, entre na nova estação, entre na vida que foi escrita para você antes do início da eternidade. Você vê os padrões em sua vida? Os momentos em que você quase desistiu, mas algo que você não conseguia explicar, o ergueu? Esse algo não foi aleatório. Esse algo fui eu. Cada intervenção era a prova de que o céu não o havia abandonado. Cada sussurro de esperança era a evidência de que seu destino estava guardado. E agora, a plenitude desse plano está se revelando. Suas lágrimas não foram desperdiçadas. Sua espera não foi ignorada. Sua fé não foi esquecida. Você não é uma criança esquecida, você é escolhida. E os escolhidos são chamados não para permanecer nas cinzas, mas para se erguer, brilhar, caminhar em transformação. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você sentiu que a vida era um ciclo do qual não conseguia escapar? Dor, decepção, esperança, espera, silêncio, lágrimas, e repetidamente. Mas e se hoje marcar a quebra desse ciclo? E se o decreto proferido no céu tiver quebrado o padrão? E se este for o exato momento em que tudo muda? Você consegue imaginar isso, caminhar sem medo, atravessar portas abertas, carregar testemunho em vez de lágrimas? Dou-lhe agora um conhecimento privilegiado: os ataques que você enfrentou não eram apenas sobre o seu passado, eram sobre o seu futuro. O inimigo viu vislumbres do que eu coloquei dentro de você. Ele tentou sufocá-lo com atrasos, com decepções, com mentiras. Mas ele falhou. Porque eu não permiti que ele roubasse a sua fé. E a fé que permanece em você é suficiente para mover montanhas, suficiente para quebrar correntes, suficiente para abrir as portas que eu já destranquei. Agora ouça-me. Você está entrando em um novo começo. O próprio céu declarou isso. Os anjos estão em movimento. O decreto eterno foi proferido. Este não é o momento de duvidar, este é o momento de acreditar. Não é o momento de se conter, este é o momento de se render. Não é o momento de questionar, este é o momento de receber. Mas eu lhe pergunto: você carregará as feridas de ontem para as bênçãos de amanhã? Você deixará que a lembrança da dor o roube da abundância que se abre diante de você? Ou você escolherá confiar, caminhar pela fé, aceitar que é escolhido, que é amado, que está destinado à vitória? Eu lhe digo isto: cada porta que estava fechada fará sentido quando você vir a que estou abrindo. Cada lágrima fará sentido quando você ouvir o riso da restauração. Cada oração que parecia não atendida fará sentido quando o milagre chegar de maneiras que você nunca imaginou. O que parecia adiado nunca foi negado, foi multiplicado. E agora,
chega a você pressionado, sacudido, transbordando de favor e bênção. Este é o seu chamado. Este é o seu destino. Este é o seu decreto profético. Você está no momento que o céu preparou para você. Você pode ir embora e viver como se nada tivesse mudado. Ou pode ficar, acreditar e entrar na transformação que a própria eternidade proclamou. O céu já pronunciou o seu nome. Os anjos já responderam. A questão agora é: você responderá? Você se levantará e reivindicará a nova estação? Ou se apegará à antiga? O poder está em suas mãos, mas a bênção já foi liberada. Você já esperou o suficiente. Você já chorou o suficiente. Você já questionou o suficiente. Agora é hora de se mover, de agir, de abraçar. É hora de entrar no milagre, na abundância, na vitória que é sua. O decreto não pode ser revertido. A promessa não pode ser roubada. A transformação não pode ser desfeita. Ouça com atenção, este é o seu momento decisivo. Não o deixe escapar. Não o trate como algo comum. Não é coincidência, este é o tempo de Deus. Agora é a sua vez. Se você receber esta verdade em seu coração, declare-a nos comentários agora: este é meu novo começo. Agora que você entendeu que seu nome foi pronunciado no céu, que seu destino foi marcado por um decreto profético, é hora de ouvir as bênçãos que já estão se aproximando. O silêncio que antes definia suas noites está sendo quebrado por um novo som, o som de milagres se revelando, de portas abertas rangendo, de correntes caindo no chão. Você está entrando em um novo começo. Você está entrando em transformação. Você não é mais aquele que apenas espera e chora, você é aquele que recebe, que testemunha, que brilha. Eu declaro sobre você: sua vida será coberta de bênçãos imensuráveis. O favor o seguirá aonde quer que você vá. A proteção o cercará como um escudo. A provisão fluirá para suas mãos. Este não é um sonho distante, é uma realidade presente. Pois quando o céu fala, a terra obedece. E já que o céu falou o seu nome, nada na terra pode impedir o milagre. Você pensou que tinha perdido tempo demais, mas eu lhe digo, nada é desperdiçado em minhas mãos. Os anos de lágrimas serão restaurados com anos de alegria. As estações de dor darão origem a estações de vitória. Onde antes você se sentia vazio, eu derramarei abundância. Onde antes você se sentia esquecido, eu o erguerei em testemunho. Você não caminhará mais com a cabeça baixa, mas com os olhos erguidos para o céu, sabendo que a própria eternidade marcou o seu destino. Abrirei portas que ninguém pode fechar. As oportunidades que você pensava terem desaparecido retornarão maiores do que antes. O favor que você pensou ter perdido será multiplicado. As pessoas olharão para a sua vida e verão evidências inegáveis da minha mão sobre você. Elas perguntarão como isso aconteceu, e você dirá: meu nome foi pronunciado no céu, e o decreto do céu mudou tudo. As bênçãos não serão pequenas, elas transbordarão. Você entrará em lugares onde antes se sentia invisível, e o favor o tornará visível. Você pisará em lugares onde antes se sentia rejeitado, e a bênção o fará bem-vindo. Você enfrentará situações que antes pareciam impossíveis, e milagres as tornarão possíveis. Este é o poder do decreto que foi promulgado em seu favor. Eu prometo restauração. Relacionamentos que foram rompidos encontrarão cura. A alegria que foi roubada será devolvida. Sonhos que pareciam mortos reviverão.
E não apenas restaurarei o que foi perdido, darei mais, multiplicado além da sua imaginação. Pois eu não sou o Deus do pouco, eu sou o Deus da abundância, do transbordamento, das bênçãos que se derramam até que não haja mais espaço para contê-las. E ouça isto, a proteção é sua. O próprio arcanjo Miguel luta por você. As flechas que foram lançadas contra você não o atingirão. As armadilhas que foram colocadas diante de você não terão sucesso. As correntes que um dia o prenderam já estão quebradas. Você está protegido pela minha mão, e nenhuma força das trevas pode tocar o que eu consagrei. Você caminhará em paz, sabendo que está protegido, escolhido. A vitória é a sua porção. Você não viverá na derrota. Não permanecerá na sombra do medo. Você se levantará, e cada batalha que travou se tornará um testemunho. Cada lágrima que você chorou se tornará força. Cada noite que você suportou se tornará aurora. E a sua aurora está raiando agora. Prometo-lhe um testemunho. O que antes era sua dor secreta se tornará o seu milagre público. Você será a prova de que as lágrimas podem se transformar em esperança, que a fé pode mover montanhas, que Deus pode transformar qualquer história. Você contará aos outros, e eles acreditarão novamente. Você compartilhará sua jornada, e outros encontrarão a coragem de confiar em mim. Sua vida se tornará uma profecia viva do meu poder. Isto não é temporário, é eterno. O decreto proferido no céu não pode ser revertido. As bênçãos que libero não podem ser roubadas. O novo começo que se abre diante de você não pode ser fechado. Entre nele com confiança. Dê um passo à frente sabendo que eu, o Senhor, seu Deus, fui à sua frente. Você está entrando em uma nova estação. Uma estação de favor, de abundância, de renovação. Uma estação em que suas orações serão respondidas com clareza, onde seu caminho será guiado com certeza, onde seu destino será revelado passo a passo. Você não viverá mais em confusão, mas em revelação. Você não vagará mais, mas caminhará com propósito. Eu curarei seu coração. As feridas que ainda sangram dentro de você serão tocadas pela minha mão. As cicatrizes que lembram a dor se tornarão marcas de testemunho. As memórias que antes traziam tristeza se tornarão evidências de transformação. Você voltará a sorrir com autenticidade. Você voltará a rir sem medo. Você voltará a sonhar sem hesitar. E abençoarei a sua casa. A paz habitará dentro dos seus muros. A provisão jamais faltará. O amor se fortalecerá. A unidade será restaurada. Aqueles que entrarem em sua casa sentirão a minha presença, porque farei da sua habitação um santuário de bênçãos. Você se erguerá na fé. Onde antes duvidava, agora acreditará. Onde antes temia, agora confiará. Onde antes hesitava, agora caminhará com ousadia. Estou colocando coragem dentro de você, uma coragem que não vem do mundo, mas do próprio céu. E eu te exaltarei. Você pensava que era invisível, mas eu te exaltarei onde outros possam ver a minha glória brilhando através de você. Você pensava que estava esquecido, mas eu te exaltarei diante daqueles que duvidaram. Não para sua glória, mas para que todos saibam que eu, o Senhor, sou fiel. Repito, seu nome foi pronunciado no céu. E por isso, as bênçãos não estão apenas chegando, elas já estão aqui. Olhe ao seu redor com os olhos da fé. O que antes era seco florescerá. O que antes era estéril produzirá. O que antes estava fechado se abrirá.
Este é o seu testemunho. Esta é a sua transformação. Este é o seu novo começo. Não tema o que está por vir. Não duvide do que está se desenrolando. O decreto está selado. A promessa está viva. A bênção é sua. Caminhe nela com alegria, receba-a com gratidão e declare-a com ousadia. Você é escolhido. Você é amado. Você é abençoado além da medida. Não estou lhe dando fragmentos, nem estou lhe dando plenitude. Não pedaços, nem estou lhe dando totalidade. Não sombras, nem estou lhe dando luz. Você viverá o milagre. Você caminhará no testemunho. Você carregará a vitória. E nada, nada, poderá impedir o que já foi liberado. Esta é a sua época de portas abertas. Esta é a sua época de correntes quebradas. Esta é a sua época de bênçãos. Esta é a sua época de proteção, de favor, de provisão. Esta é a sua época de se erguer, de brilhar, de declarar ao mundo: meu Deus é fiel, e minha vida foi transformada. Agora receba. Creia. Segure firme. Porque o decreto é eterno. E o céu pronunciou o seu nome. Se você acredita que está entrando nessa enxurrada de bênçãos, escreva nos comentários agora: minha temporada começou. Filho amado, vamos orar juntos agora, pois este é o momento em que o decreto de que seu nome foi pronunciado no céu se torna selado em seu coração. Abra-se diante de mim, pois eu sou o Deus que ouviu seu clamor, que viu suas lágrimas, que nunca o abandonou. Esta é a oração do seu retorno, a oração da sua configuração, onde tudo o que parecia perdido se alinha ao novo começo que preparei. Oremos. Pai da eternidade, eu te agradeço por esta vida que está diante de ti agora. Assim como Ana derramou sua alma em lágrimas e tu respondeste com Samuel, declaro que cada clamor silencioso deste coração agora se transforma em testemunho. Assim como José foi traído, aprisionado e esquecido, mas depois elevado para sentar-se em um lugar de honra, declaro que este escolhido também será ressuscitado, pois seu nome foi proferido no céu. Senhor, assim como disseste a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci; antes que saísses do ventre materno, eu te separei. Assim também acontece com esta vida. Eles não foram esquecidos, não foram abandonados, foram escolhidos. Seu destino estava escrito no céu antes mesmo do primeiro suspiro. Cada momento de espera, cada período de silêncio, cada lágrima os preparava para este momento decisivo, quando a transformação começaria. Declaro agora, em nome de Jesus, que as correntes que tentaram prender esta vida estão quebradas. Assim como Paulo e Silas cantaram hinos na prisão e as portas se abriram, também as portas do cativeiro se abriram para este teu filho. Assim como Pedro foi libertado pelo anjo durante a noite, decreto que a ajuda angelical, liderada pelo arcanjo Miguel, luta por este agora mesmo. Senhor, disseste na tua palavra que aqueles que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de alegria. Esta vida semeou com lágrimas, mas chegou a época da alegria. Este é o tempo da colheita, o tempo do canto, o tempo da celebração. Eles caminharam pelo vale da sombra da morte, mas não temerão mal algum, pois tu estás com eles. A tua vara e o teu cajado os consolam, e a bondade e a misericórdia os seguirão todos os dias da sua vida. Pai, restaura o que foi perdido. Assim como restauraste Jó, dando-lhe o dobro por tudo o que suportou, assim eu declaro porção dobrada sobre esta vida. Paz dobrada, favor dobrado, abundância dobrada, bênçãos dobradas. Que o testemunho de Jó se torne o testemunho deles, de que, embora a dor tenha durado uma noite, a alegria veio com a manhã.
Agora alinho esta vida com o decreto do céu. Selo o retorno à fé, à esperança, à alegria, ao destino. E declaro a configuração, a restauração de cada lugar quebrado, o alinhamento de cada pedaço deslocado, a restauração de tudo que o inimigo tentou roubar. Este não é o fim, este é o novo começo. Amém. Amado, eleve o seu coração e creia. Pois o seu nome foi pronunciado no céu, e esse decreto não pode ser revertido. O que antes era atraso, agora é destino. O que antes era silêncio, agora é testemunho. O que antes era dor, agora é milagre. E agora, que esta oração saia dos seus lábios com fé, eu fui escolhido. Eu fui restaurado. Meu nome foi pronunciado no céu, e meu novo começo chegou. Se esta oração arde dentro de você, declare-a nos comentários agora: estou restaurado. Agora você ouviu, amado. O decreto foi proferido. Seu nome foi pronunciado no céu, e nada pode desfazer o que a eternidade já escreveu. Este é o ponto de virada, o momento decisivo em que as lágrimas dão lugar à esperança, em que o silêncio se transforma em testemunho, em que a dor que você carregou se torna a semente do seu milagre. O céu já anunciou, este é o seu novo começo. Não deixe este momento como se nada tivesse acontecido. Não deixe que o peso do mundo faça esquecer o que foi declarado aqui hoje. Apegue-se a esta verdade: você é escolhido, você é protegido, você é amado. Os anjos foram enviados, o arcanjo Miguel luta por você, e as bênçãos já estão a caminho. Correntes estão quebradas, portas estão se abrindo e seu destino está se revelando. Avance com fé. Leve esta palavra profética para os seus dias. Que cada passo lembre: não fui esquecido, não sou invisível, não fui abandonado. Minha vida é um testemunho em movimento. Meu nome foi pronunciado no céu e nunca mais serei o mesmo. Esta é a hora da transformação. Esta é a época da restauração. Este é o tempo do favor. Você verá abundância, proteção e provisão fluindo em sua vida. Você testemunhará correntes quebradas, portas abertas e bênçãos que ninguém poderá roubar. E quando a dúvida tentar sussurrar novamente, lembre-se disto: Deus viu suas lágrimas e agora Deus anuncia seu milagre. Permaneça conectado a esta voz, pois cada palavra que você ouvir aqui é mais uma semente de fé, mais uma chave de revelação, mais uma porta que se abre para o seu destino. Compartilhe esta mensagem com aqueles que também precisam saber que são escolhidos. Proclame este decreto em suas vidas e deixe que a luz que o tocou os toque. Agora, deixo vocês com esta garantia final: sua hora chegou. A contagem regressiva terminou. O céu falou e a terra obedecerá. Vocês caminharão em testemunho, em fé, em transformação. Sigam em frente, sabendo que a própria eternidade marcou a sua história. E se esta mensagem confirmou o que seu coração já sentia, declare agora nos comentários: minha hora chegou. Queridos irmãos e irmãs, chegamos aqui com os corações cheios de gratidão pela oportunidade de compartilhar a mensagem de amor e fé com todos vocês. Esperamos que tenham sido abençoados e inspirados por aquilo que compartilhamos aqui hoje. Sabemos que muitos de vocês têm sido uma parte essencial deste ministério, apoiando-nos com suas orações e carinho. E se você sentiu a presença de Deus em sua vida através deste canal, e se este ministério tem sido uma fonte de encorajamento para você, pedimos que considere fazer uma pequena doação para nos ajudar a continuar espalhando a mensagem de esperança, amor e fé. Cada doação, independentemente do valor, faz uma grande diferença. Elas nos permitem alcançar mais pessoas, criar
conteúdo de qualidade e espalhar a luz de Cristo a lugares distantes. Uma outra forma de nos ajudar é se tornar um membro deste canal, o que nos ajudará a manter este ministério forte e ativo. Como membro, você se tornará parte de nossa família virtual e nos ajudará a alcançar ainda mais vidas com a mensagem do Evangelho. Para isso, basta clicar em Valeu ou Seja Membro abaixo do vídeo. Lembramos que todas as contribuições, grandes ou pequenas, são profundamente apreciadas. Até mesmo as que não envolvam um valor monetário, mas somente em compartilhar esse vídeo com quem precisa, ou a sua presença até aqui, saiba que é imensamente gratificante. Obrigado por ser parte desta jornada conosco. Continuamos a orar por todos vocês e acreditamos que juntos, podemos fazer a diferença no mundo. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Até o próximo vídeo. Amor e paz em Cristo.